Olá, amigos e amigas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, especialmente aqueles que nos acompanham em nossas atualizações em direito previdenciário. Estamos aqui mais uma vez, como prometemos, em nossa última atualização, quando falávamos do lupus. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a inconstitucionalidade por omissão parcial do artigo 20, parágrafo 14 do LOAS, a Lei 8.742/93. A violação ao princípio constitucional da isonomia, a exclusão indevida e sem justificativas plausíveis dos idosos com menos de 65 anos de idade da regra que permite o não cômputo do benefício previdenciário ou assistencial de até um salário mínimo no cálculo da renda per capita para fins de recebimento do BCP. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam sua inscrição em nosso canal, nos ajudem fazendo comentários, fazendo seu like ali, deixando ali a sua impressão, para que nos ajudem a dar continuidade ao canal e melhorando o conteúdo com as suas críticas ou sugestões. Bom, o que pretendemos esclarecer neste momento é que o pretexto de ampliar o benefício da prestação continuada, o BPC, a Lei 13.982 de 2020 incluiu o parágrafo 14 ao artigo 20 da Lei 8.742, que é a Lei do LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Todavia, tal dispositivo legal incorre em clara inconstitucionalidade, porque ela exclui da sua previsão indevidamente idosos com idade inferior a 65 anos. O benefício da prestação continuada, o BPC, consiste em uma prestação mensal no valor de um salário mínimo devida aos idosos e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Tal benefício encontra-se previsto lá no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal. Também que este benefício ele encontra-se regulamentado pela Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, em que prevê dois requisitos principais para a concessão, para a sua concessão, né? O primeiro é ser portador de deficiência ou idoso com pelo menos 65 anos. E o segundo é não possuir meios de prover sua própria manutenção ou que sua família possa provê-la, considerando como família cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. No que diz respeito ao critério de idade ou deficiência, tal previsão é bem clara. No entanto, é costumeiro se haver discussões apenas quanto ao enquadramento ou não de determinadas doenças como deficiência para fim do BPC. Dito isso, já no que diz respeito ao critério socioeconômico, o assunto é alvo de diversas discussões, por ser a lei explícita quanto ao termo, abre aspas, não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, fecha aspas. Ora, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742 de 93,
O INSS deve somar a renda de todos os integrantes do grupo familiar, do qual faz parte o requerente, e dividi-la pela quantidade de componentes. Desta forma é que se verifica a renda per capita daquela família. O que observamos é que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade do critério objetivo da renda familiar mensal per capita, né? Igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, previsto aí pelo parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742 de 93, que, segundo aquela corte, a referida regra deve ser interpretada de modo que, sendo a renda per capita inferior a este parâmetro, o critério socioeconômico está preenchido de forma automática, de forma que, em sendo superior a 1/4 do salário mínimo, as circunstâncias do caso, ou seja, de cada caso, deve ser examinado detalhadamente para verificar se está ou não preenchido os requisitos da miserabilidade. Através dessa decisão, a pretexto de ampliar o benefício de prestação continuada, a Lei 13.982 de 2020 alterou a Lei número 8.742 para incluir em seu parágrafo 14, para incluir o parágrafo 14 ao seu artigo 20. Se não, vejamos, o referido parágrafo 14 diz assim, o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere o parágrafo 3º desse artigo. O que significa dizer é que, ao calcular a renda per capita para fins de aferição do requisito socioeconômico no BPC, o INSS não deve computar a renda decorrente de benefícios assistenciais ou previdenciários com valor igual a um salário mínimo. Ou seja, se uma família é composta por duas pessoas, um marido e uma esposa, o fato de um deles já receber um BPC no valor de um salário mínimo, por si só não impede que o outro também tenha direito ao BPC. Se nós bem observarmos o Estatuto do Idoso, em seu artigo 34, a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, já existe tal previsão. Se não, vejamos, artigo 34 da Lei 10.741, aos idosos a partir de 65 anos de idade, 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. No seu parágrafo único, ele diz: o benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere ao LOAS. O que se observa é que, diferentemente do parágrafo 14 do artigo 20 da Lei do LOAS, o artigo 34 do Estatuto do Idoso é menos abrangente e exclui do cálculo da renda per capita apenas benefícios pagos a idosos. Ou seja, que a exclusão abrangia benefícios assistenciais pagos a deficientes ou benefícios previdenciários pagos a idosos. Por tais motivos é que, através do julgamento do recurso extraordinário número
580.963 do Paraná, em 18 de 4 de 2013, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo por omissão parcial, em razão da exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficiente e dos benefícios previdenciários, no valor de um salário mínimo, recebidos por idosos. De forma que a Lei 13.982 de 2020 acrescentou o parágrafo 14 no artigo 20 da Lei 8.742, a Lei do LOAS, para resolver o problema de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 da Lei número 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Se observarmos, enquanto o Estatuto do Idoso excluía do cálculo da renda per capita para fim de BPC apenas benefícios assistenciais pagos a idosos, já o parágrafo 14 do artigo 20 do LOAS passou a excluir também os benefícios assistenciais pagos a portadores de deficiência e aos benefícios previdenciários pagos a idosos. Se bem atentarmos também para o assunto, observamos que, apesar disso, o novo dispositivo também é inconstitucional. E pelo mesmo motivo que o parágrafo 4º único e parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso exclui indevidamente idosos com menos de 65 anos de idade. Ao declarar inconstitucional o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, o Supremo Tribunal Federal argumentou que não existe justificativa plausível para a discriminação dos portadores de deficiências em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, o que viola o princípio constitucional da isonomia. Também observamos que, nos termos do novo parágrafo 14, não computado para fim de BPC, não será computado para fim de BPC apenas o benefício da prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, concedido a idosos acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência. Embora o Estatuto do Idoso considere idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, o benefício previdenciário pago aos idosos com 60 anos ou mais, porém menos de 65, é incluído no cômputo da renda per capita para fim de BPC, segundo a redação do referido dispositivo. Para notarmos a injustiça da indevida exclusão dos idosos com idade inferior a 65 anos, passemos a exemplificar uma família que é composta de 3 membros: um homem que tenha 65 anos, uma mulher que tenha 62 e um filho que tenha deficiência. Se este homem idoso, ao se aposentar por idade aos 65 anos de idade, com o valor de um salário mínimo, o valor do seu benefício previdenciário não será computado no cálculo da renda per capita desta família para fins de eventual BPC para este filho com deficiência. Por outro lado, se esta mulher idosa se aposentar por idade aos 62 com um salário mínimo, o valor do seu benefício previdenciário será computado no cálculo da renda per capita dessa família. E, a depender do caso, pode impedir o recebimento de eventual BPC para o filho com deficiência. No julgamento do STF, foi decidido que, através do recurso extraordinário, número 580.963 do Paraná, que não existe justificativas plausíveis
para discriminação entre idosos com menos de 65 anos e para idosos com menos de 65 anos e idosos com 65 anos ou mais titulares de benefícios previdenciários com valor de um salário mínimo. Por fazer tal diferença, o parágrafo 14 do artigo 20 do LOAS é inconstitucional por violar o princípio constitucional da isonomia, segundo o qual o princípio da isonomia diz que todos são iguais perante a lei, conforme está lá previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal, bem como por fazer diferença indevida entre idosos de idade diferente para fins do BPC, quando a própria Constituição Federal se refere apenas à garantia de um salário mínimo a idoso, não se referindo à idade. Tal benefício previdenciário pago ao idoso, independentemente de ter menos ou mais de 65 anos, se presta à própria manutenção da pessoa, protegendo da situação de vulnerabilidade social. Dessa forma e por esta razão, tem o caráter personalíssimo e não é justo que, por ter obtido aí antes dos 65 anos de idade, ele possa servir de obstáculo ao recebimento do BPC por outro componente do grupo familiar, como demonstrado no parágrafo 14 do artigo 20 do LOAS, por omissão parcial. Todavia, declarar a inconstitucionalidade do dispositivo e invalidá-lo é garantia de situação ainda mais gravosa, pois prejudicaria ainda mais famílias. Assim sendo, a técnica de decisão mais adequada em casos que envolvam a aplicação do parágrafo 14 do artigo 20 do LOAS é a declaração de inconstitucionalidade com atribuição de efeito manipulativo à respectiva decisão. Para concluirmos, vamos ficar por aqui, é de nosso entendimento que o parágrafo 14 do artigo 20 do LOAS, por omissão parcial, exclui indevidamente e sem justificativa plausível para a discriminação os idosos com menos de 65 anos de idade, a partir dos 60, como prevê lá no Estatuto do Idoso, da regra que permite o não cômputo do benefício previdenciário ou assistencial no valor de um salário mínimo no cálculo da renda per capita para fins de recebimento do BPC. E que as razões para o reconhecimento da inconstitucionalidade são as mesmas, adotadas então pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário número 580-963, em 18/4 de 2013, quando reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso. Assim sendo, deve ser declarada a sua inconstitucionalidade sem que a norma seja invalidada, atribuindo-se efeito modificativo e aditivo para que os benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo pago aos idosos que ainda com menos de 65 anos de idade não sejam computadas para fins de concessão de benefício de prestação continuada ou a outro idoso,
ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere o requisito socioeconômico do BPC. Vamos ficar por aqui, esperamos ter contribuído com todos vocês, contribuído de alguma forma, e contamos com todos vocês em uma próxima atualização. Forte abraço a todos e até a próxima atualização.